Esse é o mês dedicado ao ensino sobre o Espírito Santo. Tem sido bênção para vocês, amados? Então, nós vamos entrar em mais uma noite hoje de ensino sobre esse tema. E como a gente fala sobre o Espírito Santo, por favor, Guilherme, nos ajude no teclado aqui. Está ocupado lá embaixo? Não, né? Está servindo lá embaixo alguma coisa? Não. Então, vem para cá. João 14, versículo 16. Temos o tema aí, pode botar, por favor, o tema de hoje. Repita comigo, a presença do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa noite e declaramos que essa presença do Teu Espírito Santo será liberada em nós e através de nós, para que vidas sejam tocadas, alcançadas, abençoadas, ministradas, no poderoso nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos hoje sobre esse tema, que é sobre a presença do Espírito Santo. O texto é João, capítulo 14. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. João 14, versículo 16. E aqui está escrito quando ele diz, o próprio Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o que, irmãos? Outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quem é esse conselheiro, amados? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Diga comigo, o Espírito Santo já está em mim. Pode aumentar um pouquinho mais. Uma coisa, irmãos, é você ter essa noção de que o Espírito Santo está em você. E se de fato você nasceu de novo, não tenha dúvida, Ele está em você. Quantos podem dizer amém? Você nasceu de novo, você recebeu o quê? O Espírito Santo. Agora, receber o Espírito Santo, ter o Espírito Santo é uma coisa. Outra coisa é você perceber a presença dEle. Amém? Você perceber essa presença dEle até mesmo em sua vida. E isso se dá através de algo que a Bíblia diz que é o enchimento do Espírito Santo. Então, quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, essa presença dele que já está em nós, ela cresce. É como um brilho, é como uma luz. Aqui mesmo, essa iluminação que nós temos aqui, ela tem um controle ali, que nós podemos intensificar esse brilho, ou podemos fazer o quê? Reduzir. Então ela pode brilhar mais, ou brilhar o quê? Menos. Mas o poder e o potencial, mesmo ela estando agora aqui desligada, o poder de brilhar está aqui, sim ou não? Então, conforme esse gatilho é acionado, então ela vai o quê? Crescendo. A luminosidade vai se expandindo. Assim é a presença de Deus em nós, ou a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é um fato, ele habita em nós. Agora, uma coisa é ele habitar, outra coisa é estarmos cheios da sua presença. E essa presença cresce. Amém? Eu quero testemunhar para vocês que no ano de 2006, quando eu voltei do Rio de Janeiro para morar em Aracaju, em 2004, com Sandra, e nós fundamos a igreja em nossa casa, nessa época eu fui trabalhar secularmente com o assessor do deputado estadual, pastor Antônio dos Santos, um homem de Deus por quem eu tenho uma grande admiração e respeito. Eu trabalhei com ele em 2004, 2005 e 2006 foi o ano das eleições. E como assessor parlamentar,
eu tinha que, na época da eleição, estar em campo, trabalhando pela reeleição dele. Meu trabalho era de assessorá-lo junto aos pastores. Então, eu fazia viagens para os interiores de Sergipe, por isso que eu conheço os 75 municípios de Sergipe, conheço todos eles, conheço praticamente todas as igrejas Assembleia de Deus do estado de Sergipe e a maioria dos pastores do estado de Sergipe, eu conheço a maioria deles, porque eu viajei muito no estado de Sergipe, em todo o estado, de ponta a ponta, com o deputado pastor Antônio dos Santos. E eu lembro que no mês de setembro, para o mês de outubro, eu passei 7 domingos seguidos fora da igreja, porque nos domingos à noite eu ia para as igrejas fazer articulação, porque era o meu trabalho, e eu tinha que fazer esse trabalho nas igrejas. E eu lembro que um domingo desses, eu estava trabalhando, eu fui na igreja de um pastor que já pregou aqui, o apóstolo Fernando. Quem lembra dele? Do apóstolo Fernando, tem uma igreja no Bugio, um pastor, Bugio não, Santos Dumont, um pastor amigo mesmo do coração. E quando eu fui visitar o pastor Fernando, nessa época eu continuava com a minha leitura da Bíblia, continuava com a minha devocional, com o meu tempo a sós com Deus, mas eu estava desconectado desse ambiente, o quê? Casa, desse ambiente, desse fervor da igreja. E eu nunca esqueço que eu fui conversar com o pastor Fernando no domingo de culto, e quando eu cheguei na igreja dele, era a hora do culto, ele estava orando. E alguém disse-me assim, pastor, ele está orando. Eu falei assim, não, eu espero ele acabar de orar, diz a ele só que é o pastor Jairzinho que está aqui. Já somos amigos de muitos anos. E depois que o pastor acabou de orar, ele foi me atender. Quando o pastor veio conversar comigo, e ele estava nesse tempo de oração, irmãos, esse homem veio assim, carregando uma presença de Deus tão forte, que eu nunca me senti na minha vida tão envergonhado e vazio. Eu nunca me senti tão vazio. E eu parei e falei bem assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E olha que eu não estava em pecado, não estava em nada. Estava fazendo coisas que eram lícitas. Mas esse brilho, esse fogo estava o quê? Um pouco apagado na minha vida. E eu me senti, de fato, constrangido naquele momento. E eu falei bem assim, eu vou mudar isso na minha vida. Eu vou mudar. Chegou o fim das eleições, o pastor perdeu a eleição, ficou como suplente, que depois ele acabou assumindo o mandato. E assim que acabou a eleição, eu viajei para a Feira de Santana. Eu falei, Sandra, eu preciso tirar um tempo separado de jejum e oração. Eu preciso buscar a vontade de Deus para a minha vida, a respeito do trabalho secular, a respeito desse trabalho que eu venho levando, e eu preciso buscar a Deus uma resposta de Deus. E eu não vou conseguir fazer isso aqui porque está muito latente na minha mente toda essa questão política ainda. Está tudo ainda muito latente na minha vida. Estava aquele revérbero das eleições ainda, então eu falei, eu preciso ir para um tempo a sós com Deus. E esse pastor de Feira de Santana é um pastor que faleceu, inclusive, vai fazer agora 4 anos, um pastor que me casou, um amigo de fato. Eu falei, pastor, preciso ir para isso, passar um tempo. Não, pode vir para cá, venha para cá. E eu fui, fiquei 1 semana com ele orando. E nesse tempo de oração, eu disse que eu fui me desintoxicar da política. Eu fui tirar aquela coisa que estava impregnado na minha vida, na minha alma, esse tempo que eu vinha trabalhando. E eu então disse para ele, em oração, falei para o Senhor, Senhor, estou aberto a lhe obedecer. E o Senhor disse bem assim comigo, eu quero que você abra mão de tudo isso e vá viver integralmente do ministério. Eu vou lhe sustentar, eu vou lhe suprir e nada vai lhe faltar. E eu falei, amém. Eu voltei para Aracaju e disse a Sandra, eu falei, a partir de agora, eu vou trabalhar só no ministério. Nessa época, eu conciliava as coisas do ministério com esse trabalho. E eu então disse para ela, agora eu vou sair fora do trabalho com a política. E eu então me desliguei. Assim que eu comuniquei o meu desligamento, outros políticos me procuraram para que eu pudesse trabalhar com eles, fazendo o mesmo serviço de assessoria parlamentar. E eu falei, não, eu não vou fazer isso. A partir de agora, eu novamente vou entrar na minha vida ministerial.
e isso fez um bem muito grande para a minha vida. Então, eu sei muito bem do que eu estou dizendo hoje para vocês, do que é você viver cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo você tê-lo e se sentir o quê? Vazio da presença dele. Então, a palavra de hoje, o propósito da palavra de hoje é despertar o seu coração para que você possa não só ter a presença dele, porque ele habita em você, mas que essa presença possa crescer dentro de você. Quantos podem dizer amém? Ela possa crescer dentro de você, crescer de tal forma que você realmente seja consciente disso, que você possa ter essa vida de alguém que anda cheio do Espírito Santo, de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não apenas que ele habita o seu coração, porque ele é o Senhor da sua vida, mas porque essa presença está dentro de você muito latente. E isso, no final, eu vou falar do benefício do que é ter essa presença dele latente dentro de você. Quantos podem dizer amém? Então, quando a gente tem esse enchimento, nós somos abençoados interiormente. A presença dele, ela também toca as nossas emoções. Ela não só abençoa a nossa vida por dentro, mas também o que sai de nós, o que flui através de nós, dessa presença dele vai impactar todos que estão à nossa volta. Não só as pessoas, como as circunstâncias que muitas vezes nos cercam. Veja comigo sua Bíblia em João capítulo 7, por favor. Volte algumas páginas e abra comigo João capítulo 7. E veja o que ele diz aqui. João 7. Ele diz bem assim no versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, faça o que, amados? Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior farão o que, amados? Fluirão rios de água viva. Diga comigo, rios de água viva. Agora, o versículo 39 diz assim: e ele estava se referindo ao que, amados? Ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Porque até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora o que, amados? Glorificado. Então, aqui está dizendo que esses rios de águas vivas, que fluiriam do nosso interior, ou que fluem do nosso interior, diz que esse rio se referia ao Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo em nós, ela cresce de tal maneira que ela pode fluir como um rio. E aquilo que flui como um rio é para abençoar você e abençoar os que estão à sua volta. Quantos podem dizer amém? É muito bom você ter essa presença de Deus na sua vida. É muito bom você ter essa presença de Deus na sua vida. É muito bom você estar vivendo em paz e em comunhão com o Espírito Santo. É muito bom você ter o seu tempo a sós com o Espírito Santo. É muito bom. A minha esposa sabe disso e eu louvo a Deus porque ela entende os meus tempos, os meus momentos em que eu preciso estar só, prefiro estar só e eu fico só, e para a gente não é nenhum problema conjugal o fato de eu estar só, de eu ter o meu tempo a sós com Deus. E eu já disse isso para os irmãos, de uma maneira intencional. Muitas vezes eu me sacrifico em algumas situações para poder não abrir mão desse tempo com o Espírito Santo, porque eu já vivi sem essa presença na minha vida, e eu sei quanto é ruim, eu sei o quanto é ruim, e ao mesmo tempo eu não sei como existem pessoas que conseguem se acostumar de uma maneira tão natural de viverem vazias. Como elas conseguem se acostumar de viverem distantes desse ambiente, igreja, distante desse momento de ter o seu tempo a sós com Deus, de comunhão, de oração, de intimidade com Ele. É algo que vai abençoar a própria pessoa. Independentemente de outros serem abençoados, você é a primeira pessoa a ser beneficiada com a presença do Espírito Santo crescendo em você. E se enchendo do Espírito Santo, você é a primeira pessoa a ser abençoada pela presença dEle. E nós temos um parâmetro pela palavra de Deus.
Isso que eu estou dizendo para vocês está disponível e acessível a todas as pessoas. Ele disse bem assim, Jesus, quem tem sede, vem a mim, pastor que amados, e beba. Essa expressão, beba, é beber de fato do Espírito. É beber do Espírito. Sabe, irmãos, quando nós estamos lendo a palavra, quando estamos em casa lendo a Bíblia, tendo aquele nosso tempo a sós com Deus, esse momento que você está lendo a sua Bíblia, meditando na palavra, isso é biblicamente definido como você está bebendo da presença do Senhor. De você estar bebendo, você está se enchendo. Quando você está exposto, eu pergunto para você, quando você está exposto à televisão, ou à internet, à rede social, aquele tempo que você está gastando, acessando, vendo tudo aquilo, seja televisão, jogo, jogando, os jogos de videogame, fazendo tudo isso, esse tempo que você está expondo a sua alma e o seu espírito a essas coisas, você está bebendo também. E disso que você está bebendo, você está inundando a sua alma. Você está inundando o seu ser. E aquilo que você coloca dentro de você é o que vai sair de você. Aquilo que você está colocando dentro de você é o que vai governar a sua vida. É o que vai governar as suas emoções. É o que vai governar o seu ser. É assim que funciona. Quando nossos filhos eram pequenos, e quando eles começavam a mudar o comportamento dentro de casa, quando Felipe e Henrique começavam a brigar, a discutir, a estar mais entre eles, com mais rispidez, no relacionamento entre eles, era dito e feito. A gente ia lá e começava a ver o quanto eles estavam gastando de tempo no computador, no videogame, jogando, e a gente ia lá, suspendia o videogame, tirava por um tempo e o comportamento deles mudava instantaneamente. Por quê? Porque aquilo que você se expõe, aquilo que você bebe, é o que vai influenciar a sua vida. Por isso que ele já disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Por quê? Porque Jesus ele não vai sair atrás de você. Somos nós, eu e você, somos nós quem decidimos nos expor à palavra de Deus. Eu já falei aqui para os irmãos todo esse tempo. Final do ano, começamos o ano, irmãos, vamos começar o ano lendo a Bíblia. Quantos começaram o ano lendo a Bíblia? Vamos ler a Bíblia toda, vamos lá. Mas se você não transformar isso em ações diárias, você não vai chegar, não vai conseguir. Aí vai chegar mais o final do ano, daqui a pouco, junho, meio do ano. Ai meu Deus, eu não li um livro da Bíblia ainda. Eu não li 2 livros ainda. E eu digo para você, dificilmente você vai chegar no final do ano e dizer, eu acabei de ler a minha Bíblia. Eu acabei essa semana agora, Apocalipse, 2ª vez. Fechei o Novo Testamento 2 vezes. Agora comecei Gênesis. E eu tenho agora até dezembro para ler Gênesis. Claro que eu vou terminar. Lá para agosto eu já acabo de terminar de ler Gênesis. De ontem para hoje já cheguei em Gênesis capítulo 15. Então isso é o quê? É uma constância. É uma constância, eu preciso me expor à palavra, eu não posso me apoiar no quanto eu já sei, eu não posso me apoiar no quanto eu já li, eu não posso me apoiar no quanto eu já orei, eu preciso beber nessa fonte todos os dias, para o meu próprio bem, e claro, como pastor, para o benefício de vocês. Abra comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo fala sobre esse beber. Um pouquinho mais alto, tá bom essa canção aí. Efésios capítulo 5. Paulo diz aqui, todos encontraram já? Efésios 5, 14 em diante, 15. Aliás, vamos pegar do 14, quando ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo está escrevendo aqui para ímpios ou para crentes? Para quem, irmãos? Para crentes. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele diz bem assim,
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo fará o que, amados? Resplandecerá sobre ti. Paulo fundou essa igreja. Agora está escrevendo a essa igreja, alertando os irmãos que eles deveriam despertar, porque era como se uma sonolência, era como se uma frieza estivesse invadindo essa igreja. Era como se um esfriamento tivesse se abatendo sobre essa igreja, um esfriamento espiritual. E Paulo percebeu que eles estavam com esse comportamento. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Ou seja, quem eram aqui os mortos? Os mortos eram os ímpios, os mortos espiritualmente. Então a igreja estava no mundo como nós estamos, no mundo onde estão o quê? Os ímpios, que são pessoas mortas espiritualmente, sim ou não? Sim. Mas se você não está cumprindo o seu papel como um cristão no mundo, você não está morto espiritualmente como eles. Porque se você estivesse, isso comprometeria a sua salvação. Mas se você está nesse mundo com eles, vivendo com eles, mas está inativo e improdutivo, você está o quê? Dormindo. Ou seja, como alguém que está dormindo. Por isso que ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Ou seja, tome uma atitude, tome uma iniciativa, procure fazer alguma coisa, procure realmente despertar. E agora ele diz bem assim: e o Senhor te levantará. Versículo 15 agora. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês o quê? Vivem. Que não seja como insensatos, mas como que, amados? Mas como sábios. Irmãos, é interessante que a Bíblia, ela adverte tanto o cristão sobre ele ser sábio e ser uma pessoa que, irmãos, insensata. Não é assim? Se você lê Provérbios, como o pastor Val recomendou para ler, para que pudéssemos ler Provérbios, quanto provérbio fala sobre a sensatez e o quê? E a sabedoria. Mas é interessante como as pessoas, mesmo sabendo que elas estão trilhando um caminho de insensatez, dizem assim: mas eu quero ir por aqui mesmo, mas eu quero ir por aqui. Não é assim? Não é assim? Caminhando para a morte, mas eu quero assim mesmo, eu quero ir por aqui. Às vezes, caminhando no pecado, mas eu quero ir por aqui mesmo. Em rebelião, às vezes, mas eu quero ir por aqui mesmo. É impressionante. E a palavra mostra o caminho de quê? Da insensatez. Ele diz: desperte, preste atenção. Como é que vocês estão o quê? Vivendo. Você está vivendo como sábio ou você está vivendo como uma pessoa insensata? A pessoa pode dizer bem assim: não, eu estou vivendo como um sábio. Mas se as suas ações estão demonstrando insensatez, a sua palavra não está valendo nada. Porque o que vale não é o que você diz, o que vale é o que você faz. Não é aquilo que eu digo, o que vale é aquilo que eu faço. É a minha vida, é o meu testemunho, é o meu andar, é a minha conduta. É isso que diz, de fato, se eu estou vivendo como uma pessoa sábia ou como uma pessoa que, amados, tola, insensata. Mateus, ele diz do sábio e do insensato, quando ele fala sobre aquele que edifica a casa sobre a areia e o que edifica a casa sobre o quê? A rocha. Quem é o insensato ali? Quem é o insensato? É aquele que pratica a palavra ou aquele que ouve e não pratica? O que ouve e não pratica é aquele que é o quê? Insensato. E quantas pessoas elas ouvem a palavra, mas deliberadamente decidem ir de encontro à palavra. Não, mas eu não quero fazer assim não. Não, mas eu não quero isso não. Não, mas eu quero fazer é assim. Não, mas eu acho que é melhor é assim. E vão de encontro o quê? A palavra. Aí Paulo diz aqui: tenham cuidado da maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas eles aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E isso aqui
nós podemos aplicar sobre evangelismo, aproveita ao máximo a oportunidade de evangelizar, mas ele não está falando aqui de evangelismo não, ele está falando aqui de você despertar, de você acordar, de você ver bem como é que você está vivendo e aproveite a oportunidade, otimize o seu tempo para você se encher de Deus, para você se encher do Espírito Santo, aproveite a oportunidade cada semana para você cultuar, para você estar se enchendo, buscando, ok, tem culto na quinta, eu estou na igreja, ok, eu vou ler minha Bíblia, eu vou ler um livro, eu vou ler sim, eu vou meditar sim, eu vou me encher de Deus, eu vou aproveitar ao máximo cada oportunidade. E hoje eu volto a dizer, o que as pessoas dizem que não tem tempo, na verdade não é porque elas não têm tempo, é porque elas não aproveitam o tempo que elas têm. Às vezes a pessoa acorda e passa 30 minutos despertando no telefone. Passa 20 minutos ali navegando. Às vezes vai dormir e leva para o quarto o quê? O telefone. E passa aquele tempo ali à noite na cama, ali navegando, vendo besteira, vendo. E aquele tempo que poderia investir na própria vida espiritual, para o próprio bem, de ler a palavra, meditar na palavra, ter um tempo a sós com Deus, de oração, de entrega, de devoção. A pessoa negligencia. E aí depois, quando começa a apertar o cerco, quando começa a vir a circunstância sobre a vida da pessoa, ela pensa que Deus vai estar prontinho, na hora que ela quiser, como se fosse uma varinha mágica, e ela basta acionar ali, e Deus vai estar o quê? Atendendo os desejos dela. Irmãos, não é assim. Não é assim. Eu estou nessa caminhada esses anos todos e eu não vejo que é assim. Não é fácil para ninguém, não é rápido para ninguém, não é mole para ninguém. Se você quiser andar realmente em uma vida bem-sucedida, de vitória, com a consciência de quem é o Espírito Santo em você, você precisa investir tempo com Ele. Quantos podem dizer amém? Para que essa presença possa crescer em você. Vamos pode dizer amém? Diga, eu quero que a presença de Deus cresça na minha vida. E ele diz agora, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Agora aqui, Paulo está falando aqui literalmente do vinho. Paulo está falando aqui literalmente da bebida. Paulo está falando aqui literalmente disso. É disso que Paulo está tratando, esse versículo. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Será que Paulo aqui está falando literalmente sobre o vinho, a bebida? Não. Não está falando sobre isso. Mas não significa dizer que por ele não estar falando aqui sobre a bebida, literalmente a bebida, que o beber é algo certo para o crente. Ok? Quer que eu entre nesse assunto hoje ou deixe para outro dia? Vamos deixar para outro dia. Ok? Eu vou fazer uma ministração outro dia só sobre bebida. Eu vou falar só sobre bebida. Então, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Mas eu quero dizer que o Paulo aqui não está falando literalmente sobre bebida, mas ao mesmo tempo, em nada, ele valida a questão da bebida, do vinho, propriamente dito. Ele está falando sobre a pessoa se embriagar com as coisas que levam à libertinagem, que afeta e muda o seu comportamento, de você se beber, de você se expor às coisas ruins da vida, as coisas do mundo que estão aí. E a cidade de Éfeso era uma cidade que predominava mesmo toda uma questão mundana. Tanto é que, depois de 30 anos, passado muitos anos, 30 anos depois que Paulo escreve para essa igreja, João tem a visão na ilha de Pátimos. E na visão que ele tem, o Senhor manda João escrever as 7 igrejas. Dentre as 7 igrejas, tem uma igreja que é a igreja de quem? De Éfeso.
E qual era o problema que ele apontou na igreja de Éfeso? Quem lembra? Quem lembra qual foi o problema que o Senhor viu em Éfeso? Ele disse: eu tenho contra você, porque você abandonou o seu primeiro amor. E quando você vai ler o primeiro capítulo de Éfeso, Paulo exorta a igreja pelo amor que eles tinham. Diz-me assim: eu estou admirado pelo amor de vocês. Eu estou impressionado porque o amor que vocês têm tem se expandido. Outras igrejas estão vendo, vocês estão sendo um modelo de amor e de entrega. Mas agora, depois, nesse tempo, aqui de Apocalipse, 30 anos depois, aquela igreja, aquela geração, entrou realmente no esfriamento muito grande e a igreja agora estava o quê? Fria. Tinham deixado o primeiro amor. Será que isso quer dizer alguma coisa para a igreja de hoje, irmãos? Sim ou não? O que é que a gente está vendo na igreja de hoje? A mesma coisa. A igreja de hoje com esse comportamento o quê? De frieza. Com esse comportamento o quê? De descomprometimento e improdutividade. Frieza, descomprometimento e improdutividade. E ele disse bem assim: deixe-se encher pelo Espírito. Escute bem. Eu não quero nem que você fale para quem está ao seu lado, essa é para você. A decisão é sua, de você se deixar encher pelo Espírito ou não. De você buscar crescer em Deus e se encher do Espírito Santo, a decisão é sua. Se você decide se encher do Espírito Santo a cada dia mais, você vai ser abençoado, beneficiado e as pessoas que estão à sua volta também. Você vai se tornar mais consciente da presença de Deus na sua vida. É por isso que ele diz aqui, ele diz, mas procure compreender qual é a vontade de quem? Qual é a vontade de Deus? Então busque o enchimento do Espírito, procurar saber qual é a vontade de Deus. Naquela vida que eu estava levando em 2006, naquele tempo que eu estava levando, que eu não estava administrando bem, conciliando bem a questão do meu trabalho como assessor e a minha vida na igreja. Esse tempo eu não conseguia administrar bem. Então eu precisei voltar para esse ponto. Eu precisei fazer com que o meu coração voltasse para esse lugar. Eu tive que tomar essa decisão para entender qual era a vontade de Deus. E a minha esposa lembra que nessa época eu tomei a decisão e eu vim trabalhar somente na igreja. Foi nesse primeiro ano, quando estávamos morando aqui nesse prédio. Já tínhamos saído do outro prédio, tínhamos comprado esse aqui, estávamos morando dentro desse prédio, nas salas lá embaixo, e estávamos morando como família. E o Senhor falou no meu coração: eu quero você aqui. E eu então disse não para o trabalho, disse não para muitas oportunidades que vieram, para que eu pudesse ganhar dinheiro, para que eu pudesse fazer coisas lícitas, mas naquele momento o que eu mais precisava era estar no centro da perfeita vontade de Deus. E você só vai conseguir ter esse balizador, você só vai conseguir estar centrado nisso, para você perceber, sabe aquela percepção que você deve ter para entender bem assim: rapaz, eu estou saindo um pouco da direção, eu preciso voltar. Eu estou me perdendo um pouco, eu preciso o quê? Eu preciso voltar. Mais uma vez, não é se perdendo no mundo de pecado. Às vezes se perdendo com coisas lícitas. E você assim: rapaz, eu preciso voltar, porque a semana está passando e eu estou levando a minha semana como se fosse uma pessoa natural. Como uma pessoa natural. O que é uma pessoa natural? Uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não está em comunhão com o Espírito Santo, uma pessoa que não tem o desejo, quando chega o dia de culto, é aquela coisa amarrada, aquela coisa que pesada para sair de casa, para vir na igreja. Se é casada, a esposa tem que insistir. Se é um jovem adolescente, o pai tem que insistir, a mãe tem que insistir, tem que ser aquela coisa às vezes pesada para cultuar a Deus, para estar na igreja, tem que ser essa coisa com insistência. Se você está se movendo dessa maneira,
as coisas não estão certas aí dentro do seu coração. Porque não é para ser assim. Quantos podem dizer amém? Esse é o retrato de uma pessoa o quê? Natural. Veja como Jesus levava a vida dele. Abra comigo Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículos 15 e 16. Todos encontraram? Aí diz bem assim, Lucas 5, 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem o que, amados? Curadas de suas doenças. Mas Jesus fazia o que, amados? Se retirava para lugares solitários e ali fazia o que, irmãos? Orava. Você consegue entender isso? Você consegue entender que nesse momento Jesus estava cercado com pessoas cheias de quê? De necessidades. E mesmo estando cercado de pessoas cheias de quê? De necessidades, ele considerava o seu tempo a sós com Deus mais importante do que as necessidades das pessoas. Porque ele sabia que se ele não tivesse o seu tempo a sós com Deus, com o Espírito Santo, ele não ia ter o que dar para elas. Ele não ia ter o que dar para elas. Ele não ia ter o que fazer por elas. Ele não ia ter. Porque ele ia estar vazio. Mas Jesus vazio, sim, eu preguei sobre isso aqui. Eu preguei sobre isso quinta-feira. Ele não estava na terra como Deus, ele estava na terra como um homem, como filho de Deus. Por isso que a palavra diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. No versículo 14 de Lucas 4, diz que Jesus, no poder do Espírito Santo, por isso que ele estava no deserto orando, fazendo o que, irmãos? Buscando esse enchimento contínuo do Espírito Santo na própria vida dele. E agora ele deixava essas pessoas com necessidades e se retirava a fim de orar. Escute, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir ter uma qualidade de oração se você não tiver uma disciplina de oração. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir ter êxito, ter um relacionamento com o Espírito Santo fervoroso se você não tomar a decisão de fazer isso. É você que gerencia o seu dia ou é outra pessoa que faz isso por você? Quem é que gerencia o seu dia? Quem é, irmãos? É você, sou eu, sou você. Eu já sei como é que vai ser o meu dia amanhã, pelo menos naquilo que é a minha responsabilidade, eu já tenho planejado o meu dia de amanhã. E hoje, pensando sobre amanhã, com ela, eu já adiantei o almoço de amanhã. Já adiantei o almoço de amanhã. Porque eu sei que eu faço o almoço todo dia em casa, de segunda a sexta, eu faço o almoço. Já entre a gente um acerto. Não é à toa essa beleza aí, não. Não é à toa essa beleza toda. Alguém cuida. Eu já sei o dia da manhã. Então eu já adiantei. Falar amanhã de manhã, eu tenho que fazer esse compromisso cedo. Tenho esse outro compromisso. Depois eu vou sair, vou para a empresa, volto para casa. Vou atender uma pessoa na minha casa. E à noite eu vou fazer um culto em instância. Então eu já sei como é que vai ser o meu dia da manhã. Então para amanhã não vai dar. Se eu amanhã for perder esse tempo, ter que fazer isso, eu vou ter que sacrificar aquilo que é mais importante, que é a minha leitura e o meu tempo a sós com Deus. E às vezes quando eu tenho que fazer, eu acordo mais cedo ainda. Mais cedo ainda, 4h15 da manhã. Faço o meu café, vou para o sofá para a sala, pego a minha Bíblia e vou orar até 5 e pouco. Porque eu vou ter que sair 6 e pouco, vou ter que fazer a reflexão. Às vezes eu faço a reflexão que eu mando para vocês de manhã à noite. Chego à noite, já deixo toda pronta, toda calibrada, toda prontinha, já na agulha, para quando der 5 para 7, 7 da manhã, enviar para vocês. E mais uma vez digo, espero que você esteja sendo abençoado com elas. Pelo menos faça valer o meu tempo para isso, investido nisso.
E então eu preparo a reflexão, preparo tudo, e eu tenho o meu tempo. Então isso é intencional, irmãos. É intencional. Então, para você desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai ter que ser intencional. Você vai ter que buscar. Então, era esse o padrão de Jesus. E eu digo assim, aquilo que ele fez para ser o quê, irmãos? Para se exibir? Ele fez para se mostrar? Ele fez para ser modelo para a gente, para mim e para você. Amém? Vamos pode dizer, diga eu, diga quero ser inspirado por Jesus. Não é nem pelo pastor Jairzinho, vá para Jesus. Agora é interessante. O apóstolo Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus, correto? Correto? O apóstolo Paulo, ele veio depois, da segunda geração de apóstolo. Os 12 primeiros são chamados apóstolos do Cordeiro, porque foram eles que andaram com quem? Com Jesus. Depois dele, veio a segunda geração de apóstolos. São chamados apóstolos fundamentalistas, como Paulo, Barnabé e outros, que lançaram os fundamentos da igreja. São chamados apóstolos fundamentalistas. Depois dele, a outra geração de apóstolos são chamados de apóstolos não fundamentalistas, que não lançaram fundamentos. São apóstolos chamados de avivalistas, que eles vieram trazer de volta a igreja para a sua origem dos seus fundamentos. Então, Paulo não foi um apóstolo que andou com Jesus. Então, se ele não andou com Jesus, digamos assim, poderia ser que algumas coisas Paulo não fizesse. E dissesse bem assim, mas ele não fez porque também ele não andou com Jesus, correto? Mas mesmo ele não andando com Jesus, ele tomou conhecimento do padrão de vida espiritual e do estilo de vida que Jesus levava. E o que foi que Paulo fez? Ele fez o que, Joabe? Ele imitou. Eu sou muito intrigado, de uma forma positiva, com esse texto. Abra comigo Atos capítulo 16. Atos 16. Atos 16. Paulo está em viagem missionária, ok? Aqui Paulo não está preso ainda. Paulo só é preso lá depois do capítulo 20 de Atos. Aqui ele está em viagem missionária. E aí diz bem assim, versículo 11 em diante, para vocês entenderem o contexto. Quantos estão aqui conectados? Amém? Estão entendendo, beleza? Eu estou mostrando aqui nessa passagem, preste bem atenção, como Paulo foi inspirado a imitar o padrão que Jesus levava. Então, Paulo está em viagem missionária. E diz bem assim, partindo de Troade, navegamos diretamente, Atos 16, 11, para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Versículo 13, olha que interessante. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar o que, irmãos? O que, irmãos? Um lugar de oração. Interessante. Paulo poderia orar em casa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele estava em viagem, hospedado aqui em algum lugar. Mas se Paulo ficasse em casa, o que era que iria acontecer? Assim como iria acontecer com Jesus, se ele ficasse em casa e não saísse logo cedo para os lugares solitários, para os montes, a fim de orar. O que ia acontecer com Paulo se ele ficasse em casa? Logo cedo, as pessoas iam fazer o quê? Ia bater aonde? Na porta.
Paulo, é aqui que tem um homem de Deus. Paulo, é aqui é onde Deus. Você pode orar por mim, não é assim? Então Paulo fazia o quê? Ele ia para um lugar mais distante, perto do rio. E aí diz, irmãos, a fim de fazer o que, irmãos? De orar. O que é que isso mostra para a gente? O que é que isso mostra? Intencionalidade. Diga comigo, intencionalidade. Então ele saiu de casa disposto, determinado a fazer o quê? Vamos encontrar um lugar para a gente ficar o quê? Para a gente orar, ficar ao ar livre, para a gente orar, estar ali buscando o Senhor, estar em comunhão, em adoração. Vamos fazer isso aonde a gente pode ficar sossegado. E Paulo então, irmãos, foi para esse lugar. Aí é interessante que no próximo versículo, veja o 16 agora. 16. Aí diz, certo dia, indo nós, para quê, irmãos? Para o lugar de oração. Qual era aquele lugar de oração? Ele estava indo para uma sinagoga? Ele estava indo para alguma igreja? Qual era esse local aqui? Qual a precisão desse local? Na beira do rio. Aonde, na primeira vez, ele foi buscar esse lugar para orar. Então, agora, Paulo fez desse lugar, o lugar de quê, irmãos? De oração. Aonde foi o local que Jesus mais orou? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Aonde foi o lugar aonde Jesus mais orou? Ele orou em vários lugares, mas predominantemente aonde foi o lugar onde ele mais orou? Vamos lá? Quem sabe essa? No Monte das Oliveiras. Foi esse lugar aonde Jesus mais o quê? Mais orou. Ele orava tanto, era tão regular, ele está nesse lugar de oração, que quando Judas decidiu entregar Jesus, ele sabia que ia encontrar ele naquele lugar. E quando ele foi encontrado e preso naquele lugar, o texto diz bem assim, que indo ele para o seu lugar de costume. Ou seja, foi aonde ele fez o lugar de quê? De oração. Às vezes eu encontro com algumas pessoas e elas dizem assim, ô pastor Jair, tudo bem? Rapaz, eu nunca mais lhe vi, para onde você anda? Eu digo, no mesmo lugar, na mesma igreja. Avenida João Ribeiro, 1153. Nunca mais lhe vi. É só você ir lá, eu estou lá, dia de terça, dia de quinta e domingo. Só se tiver o quê? Viajando. Se não, vai me encontrar aqui. Se eu não, é o lugar do meu costume. Falando de igreja. Na minha casa eu tenho o meu lugar. Eu tenho o meu canto no sofá, onde todos os dias, quando eu acordo, faço o meu café, sento no sofá, pego a minha Bíblia e vou ler a minha Bíblia. Já é o meu lugar, já é certo. E o cachorro, quando acorda, ele já vai certo me encontrar lá. Aí, quando eu viajo, Sandra disse que ela manda até a foto. Diz, ele acordou e foi lhe procurar lá no local e não encontrou. Aí ficou lá, sentadinho, no sofá. Porque ele já sabe que esse é o meu lugar, aonde costumeiramente eu estou o quê? Lendo, orando e em comunhão com Deus. Paulo fez isso. Agora, lembre que eu disse no começo da pregação que quando você se enche do Espírito e essa presença cresce em você, você é o primeiro a ser o quê? Abençoado. Esse era o padrão de Paulo e dos demais o que, irmãos? Apóstolos. A consequência e o impacto disso na vida deles, sabe qual foi? Era que eles eram pessoas o quê? Fortes. Na fé. Sabe o que acontece? Qual é o desfecho desse capítulo 16? Mais adiante, depois que Paulo ora por essa mulher que tinha o espírito de adivinhação e repreende, e isso causa um tumulto na cidade, e esse tumulto desencadeia com a prisão de quem? De Paulo e Silas. E vocês acham que Paulo e Silas, quando foram presos, ficaram em crise? Ficaram em depressão?
ficaram em pânico. O que era que eles faziam na prisão, irmãos? Meia-noite. Faziam o que, irmãos? Oravam. Por que eles oravam? Porque esse era o padrão da vida deles. Era isso que sustentava eles. Por isso que eles eram maduros, eram fortes, se mantinham ativos, comprometidos e produtivos na obra. Porque esse era o padrão. Estava preso ou não, estava o quê? Orando. E hoje, quando eu vejo tantos crentes fracos, desanimados, às vezes, estou desanimado, pastor, estou desanimado, estou desanimado, estou desanimado, estou desanimado, pastor, estou desanimado, estou desanimado. Aí pensa que o que vai animar é o quê? É um evento na igreja. É um evento na igreja. Que vai sustentar o crente. É a vida diária de comunhão com o Espírito Santo. Evento nenhum sustenta ninguém. O evento pode ser um mover para despertar, para renovar, mas o que vai sustentar você é o pão diário, é o alimento do céu diário, você comendo e bebendo todos os dias. Se não for assim, é fraqueza espiritual na certa. Fraqueza na certa. E o que estamos vendo hoje, o retrato de tantos crentes fracos, vulneráveis, desistindo diante dos problemas, reclamando na hora das perseguições, é que por detrás de todo esse quadro existe uma vida completamente distante do altar de Deus, da oração e da comunhão com Deus. Porque o padrão que encontramos no Novo Testamento é de um povo orando, buscando a Deus, em comunhão com Deus. E eles podiam ser presos ou não presos, torturados ou não, espancados ou não, a fé em Deus estava latente, firme e poderosa. Quantos podem dizer amém? É isso que tem que ser para mim e para você, irmãos. Eu e você seremos o quê? Os primeiros a sermos abençoados com esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Invista o seu tempo. Invista o seu tempo na sua comunhão com Deus. Invista mais do seu tempo em sua leitura com Deus. Todo o tempo que você investir não é nada perdido. Não é nada perdido. Quando você busca essa presença, e quanto mais ela cresce em você, mais você se torna consciente do plano, do propósito e da vontade de Deus para você. Você não vai ser como um menino, como uma criança, levado por todo lado, por influência, por pessoas, por decisões de outros. Você é consciente. Quem está guiando você é o Espírito Santo. Você sabe que Ele está falando com você. Você sabe que a voz dEle é inconfundível no seu coração. Você sabe que vale a pena estar com Ele. Você sabe aquilo que Ele trata com você, aquilo que Ele fala com você, e a palavra dEle para você é absoluta. É absoluta. É absoluta. Senhor, eu vou obedecer ao Senhor acima de qualquer coisa. A minha carne pode gemer, a circunstância pode ser a que for, eu vou obedecer ao Senhor, porque vale a pena estar no centro da perfeita vontade de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Não se deixe levar pelos outros. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, me comportava como menino, falando de maturidade. Quando eu cheguei a ser homem, a minha maturidade, eu deixei para lá as coisas de quê? De menino. Ou seja, eu sou consciente do que Deus tem para a minha vida. Amado, amada, se você for consciente do plano de Deus para você e viver essa realidade, não vai faltar absolutamente nada para você. Escute o que eu vou dizer. Se você viver essa realidade, não vai faltar nada para você. Você pode olhar para qualquer causa à sua volta e você vai dizer bem assim, eu confio em Deus e na palavra dEle.
Com Jesus não era diferente. Era diferente? Quando faltava alguma coisa, entre aspas, para Jesus, ele já sabia onde encontrar a provisão. Não tenho dinheiro para pagar o imposto. Ele entrou em crise? Ele já sabia aonde encontrar a provisão. Aonde estava? Na boca do peixe. Já sabia. Quando os discípulos se bateram cabeça com a multidão, e agora vamos mandar esse povo embora? Não, não vai mandar ninguém embora. Ninguém vai sair da minha presença com fome. O que é que vocês têm? Tem pão, tem peixe, traga. E aqui está o quê? A provisão e a solução para tudo. Jesus tinha a resposta e a solução para tudo. Por quê? Porque ele estava centrado na vontade de Deus. Ele não fazia aquilo que a sua carne queria. Ele fazia aquilo que era a vontade de Deus. Ele disse por várias vezes em João: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele dizia assim: eu não falo as minhas palavras, eu falo as palavras daquele que me enviou. Eu não faço aquilo que eu quero fazer, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então aquilo que ele fazia, aquilo que ele dizia e aquilo que quem ele era tudo conectado com quem? Com Deus. E essa conexão era construída todos os dias no lugar de oração. Você quer ter uma vida melhor? Sim ou não? Quer viver melhor? Quer abençoar mais ainda as pessoas que estão à sua volta? Sim ou não? Quer ou não quer? Queremos. Você tem que saber quem você carrega. Você carrega a presença do Espírito Santo. Eu estava com a minha esposa nos Estados Unidos e a apóstola Sandra estava há alguns dias sofrendo, acho que dor de cabeça, né, Sandra? Dor de cabeça, terrível. Tomando remédio no combate da fé e ela sofrendo. E nós estávamos um dia fazendo café na casa dela, na cozinha. Ela entrou na cozinha com roupão. Disse-me assim: dor de cabeça está insuportável. Falei bem assim: senta aí que vou orar por você agora. Ela parou assim. Falei: vamos orar por você agora. Coloquei a mão na cabeça dela junto com Sandra. A gente começou a orar. Eu disse bem assim para ela: a cura lhe alcançou. Porque eu percebi da minha vida saindo unção e lhe curando. Ela disse assim: uau, acabou agora a dor, desapareceu. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, a unção de Deus. Eu posso estar na América, onde já estive 2 vezes. Posso estar em qualquer lugar pregando, cidade pregando, não pregando, viajando a negócio, de férias, aonde for. Eu posso ir aonde estiver indo. Mas nada me desconecta da presença de Deus. De ter o meu tempo a sós com Deus. Quando eu vou para o Rio, às vezes o pastor Walker fala: você quer ficar em tal lugar? Eu falo: não, pastor, eu quero ficar em sua casa, eu quero um lugar para que eu possa ter o meu tempo a sós. Eu não quero ficar distraído, visitando lugar, passeando. Eu quero ter o meu lugar onde eu possa estar com a minha leitura, estar com o meu tempo a sós com Deus. E para isso eu não abro mão. Eu viajei uma vez com Robert e Cris, há 2 anos, fomos para Curitiba, passamos alguns dias lá ministrando com o pastor Marco Antônio. Ele disse bem assim para eles, antes de viajar, falei: vocês vão comigo? Vamos, pastor. Beleza, pronto, agora fique sabendo. Quando chegar lá, quem vai passear com vocês é o pastor Marco Antônio. Eu não estou indo para passear, eu estou indo para ministrar. E eu preciso ter o meu tempo no hotel para estar orando e buscando. Então, eu só vou encontrar com vocês de manhã, no café da manhã no hotel, e depois só de tardezinha para a gente ir para a igreja. Mas o pastor Marco Antônio vai sair com vocês para fazer o tour pela cidade. Tá bom assim para vocês? Tá ótimo, pastor. Eu falei: então vamos junto. Mas depois não pensar bem assim: a gente veio passear com o pastor,
E o pastor não sai do quarto. Não, não, não. Eu não estou para passear, eu estou ali para ministrar e para receber de Deus direção para tudo aquilo que Ele tem. Hoje foi um dia especial, Dia das Mães. A minha esposa foi almoçar com a mãe dela, que eu preparei aquela carne que eu postei hoje, que eu fiz cedinho, aquela carne que eu postei, mas não foi nem para comer com ela. Ela levou para almoçar com a mãe dela, com a família. E eu falei, mas ela já sabe, eu vou ficar no meu tempo aqui, buscando em casa em oração. Pode ir com a sua mãe, pode almoçar, pode ter o seu tempo lá e está de boa. Mas esse meu tempo com o Senhor é inegociável. Você precisa ser intencional naquilo que você quer com Deus. Senão você vai crescer e avançar, senão você vai estagnar. E você é responsável por aquilo que você coloca para dentro do seu coração. É você que é responsável. Às vezes a pessoa diz, eu não estou bem por causa do meu esposo. Eu não estou bem por causa da minha mulher. Eu não estou bem por causa do meu trabalho. Eu não estou bem por causa disso. Não, você não está bem porque você não está buscando se encher do Espírito Santo. Porque se você se encher dele, você pode estar passando pela adversidade que for, mas por dentro você está bem. Por dentro você está bem. Por dentro você está forte. Por dentro você está com ânimo. Por dentro você está sendo governado pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Quantos podem dizer amém? Foram abençoados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.